Um dos sinais mais claros da volta de Jesus é a falta de amor de muitos, pois a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria por causa da iniquidade. Eu vou até deixar os comentários desativados, porque o tema e o assunto que irei falar nesse vídeo vai mexer com aqueles que se titulam ser cristão e não são. Então, para não virar discussões, para que, que o propósito, o intuito do vídeo não é causar discussões tolas, mas sim pregarmos o evangelho. Porque muitos que se dizem ser cristão praticam esse erro gravíssimo. Gravíssimo. E o que eu vou abordar aqui nesse vídeo é a palavra de Deus. Se você acredita na Bíblia, então você estará dando crédito às coisas de Deus. Caso contrário, o seu Deus não é o Deus da Bíblia. Pois vejamos, a Bíblia fala em vários versículos, lá em Mateus 24:12, ele diz assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Essa aqui está traduzida, em outra linguagem, mas na outra versão está: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É a mesma coisa. Aí continua dizendo: aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Para quem que Jesus está dizendo que aquele que perseverar, aquele que permanecer firme será salvo? Para aqueles que são cristãos, Para aqueles que são cristãos. E aqueles que verdadeiramente que são cristãos não vão se deixar se levar pela frieza de muitos, e nem mesmo eles irão permitir que eles se esfriam com o seu amor a Deus e com o seu amor ao próximo, que também é mandamento, não é bíblico? Amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso, meus amados? Está escrito na Bíblia? Então, aqueles que são cristãos verdadeiros, ele não se deixa se esfriar. Por mais que muitos estão se esfriando, ele continua firme, praticando o amor a Deus, praticando o amor ao próximo, E o amor ao próximo não é de palavras não, tá? O amor ao próximo é com atitudes, é com a ação. Vejamos aqui no próximo versículo bíblico, lá em 1 João 3,18, diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então muitos que se diz ser cristão diz que tem amor ao próximo, mas só de palavra. Na hora que realmente é para pôr em prática, muitos não praticam. E por que não praticam? Porque de fato o seu amor se esfriou. E isso é uma característica daqueles que de fato se deixaram se levar por este mundo de iniquidade, por este mundo de maldade. Ao invés de permanecer firme, praticando o amor a Deus, o amor ao próximo, não. Começaram a ficar egoístas. Avarentos. Avarentos são aqueles que têm um amor ao dinheiro acima de tudo, O Deus dele é o dinheiro. E falando de dinheiro, se alguém que se titula ser cristão e tiver um irmão precisando de ajuda, precisando de uma força materialmente falando, financeiramente falando, e esse irmão necessitado precisar de uma ajuda financeiramente falando, pronto, acabou o dia dessa pessoa que se diz ser cristão. Porque logo se revela, Não, falou de dinheiro não, esse cara aí não tem nada de cristão não, que isso, que absurdo.
Que absurdo um negócio desse. Recentemente eu vi um exemplo aqui no meu canal, onde eu estava pedindo ajuda financeira, né? Porque nós vivemos num mundo, meus amados, que tudo é baseado no dinheiro, né? Tudo se compra, né? Nada é de graça. E ainda assim eu falei àqueles que pudesse, que não era obrigado. Nós teve uns que se ofenderam, dizendo que falta de vergonha. Nossa, que é isso? Vou até me descrever desse canal, só porque o irmão aqui pediu ajuda. Sendo que na Bíblia fala que o exemplo de amor ao próximo é dar, é se doar, é ajudar. Ou então a Bíblia dele é diferente, não sei. Né? Porque a minha Bíblia é a Bíblia do Evangelho de Cristo, que ensina a pessoa a doar, que ensina a pessoa a amar o próximo, que ensina a pessoa a ajudar. Está escrito na Bíblia isso, há vários versículos bíblicos, vários. Então, quando fui falar de pedir ajuda aqui, nossa, teve um que tem até se descreveu, eu não lembro o nome, nem vou falar se eu lembrasse aqui, né? Mas na foto estava uma pessoa com a Bíblia na mão ainda, então precisa ler a Bíblia. Porque não é pecado nenhum um irmão que está necessitado ou precisando de ajuda pedir ajuda, né? Eu acho que esse mundo que essas pessoas vivem é no outro planeta, não é aqui na Terra, que tudo se compra, né? Nada é de graça. Nada de graça. Pois há um versículo bíblico aqui também, que eu vou mostrar aqui, ó, que está em Tiago 2:14. Olha só, Tiago capítulo 2, versículo 14 e 17. Eu acho que essas pessoas precisam ler essa mensagem aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiver carecido de roupa e necessitados, né, do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Muitos estão assim. Muitos que se diz ser cristão vivem uma fé morta. Porque a fé é provada, a fé é exercitada. E se você ama a Deus e ama o próximo, você tem que provar. Você tem que mostrar. Com o quê? Com boca? Não, com atitudes. Com atitudes. Então eu fiquei triste em saber que muitos não conhecem a Deus. Porque se conhecesse, ia ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que tinha. Ou seja, a essência do amor, meus amados, é doar, é dar. Lá em Coríntios fala da igreja primitiva, né? E muitos que tinham necessidade, aqueles que tinham bens, né, vendiam os seus bens e ajudavam aqueles que não tinham como se manter. Hoje a gente vê isso? Né? Hoje a gente não vê isso. Por quê? Porque o amor de muitos estão se esfriando. E só serão salvos aqueles que permanecer firme no amor de Cristo. Não nesse amor hipócrita que a gente vê por aí. Porque cristão é aqueles que seguem os costumes de Cristo, que seguem exemplo de Cristo. Não essa vergonha que nós estamos vendo aí, de muitos que se diz ser cristão. Então, a Bíblia fala do amor de quase todos vão se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, estes serão salvos. Estes serão salvos. Meus amados, há um outro texto aqui, tem vários. É para o vídeo não ficar longo, né? O vídeo não ficar longo, que eu não gosto de fazer vídeo longos, por uma razão, porque muitos que se diz ser cristão não assistam, né, vídeo muito longo porque eu tenho preguiça, é porque eu não gosto, e passa-se muito mais tempo se alimentando de coisas inúteis que não alimentam em nada, mas não reclama. Mas se a gente fizer um vídeo bíblico aqui de 10, 12, 15, 20 minutos, é muito tempo. É muito tempo. Mas no celular, passa horas e horas nos aplicativos de celular e não reclama, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas
por cobiçarem o dinheiro, desviarão-se da fé e se atormentarão com muitos sofrimentos. 1 Timóteo, tá na Bíblia isso, 1 Timóteo 6:10. Por amor ao dinheiro, quando se fala de dinheiro, porque não tem outra moeda, tem outro dinheiro, tem outro meio de você comprar alguma coisa, se não for por dinheiro, não tem. Então, quando se fala de dinheiro, aqueles que não são cristãos logo se ofendem. Não, que isso, que absurdo. Eu ouvi isso aqui, não estou falando coisas que eu não ouvi, eu ouvi isso aqui comigo mesmo. Nossa, eu vou me descrever esse canal, que absurdo. Que absurdo, o irmão pedindo ajuda financeira, podia ser de graça. Ué, eu queria também que a luz fosse de graça, a internet fosse de graça, né? Tudo fosse de graça. Então, aí eu te pergunto, a igreja que você diz congregar é de graça lá para você frequentar? Não é. Você tem que ajudar para pagar o aluguel da igreja, não é assim? Pagar a luz da igreja, nada é de graça. Nada é de graça, né? Então, aí a pessoa logo se ofende, logo ela se ofende porque, nossa, que absurdo, que absurdo. Outro dia desse, eu acompanhei, nesse ano eu acompanhei 3 situações na internet. Um partido político pedindo ajuda financeira para ajudar o candidato, né, a se eleger, e muita gente, mas muita gente doaram milhões, tá? Milhões, pessoas que não são o quê? Cristão. Aí outra ocasião eu vi aqui na internet, foi um homem, né? Não é nem jovem, já é um homem já, barbado. Ele pedindo ajuda, uma vaquinha, ajuda online ali, ao vivo ali na live, para as pessoas doarem, né? Financeiramente falando, em dinheiro, para ele comprar um videogame, para ele fazer uma live aqui, né? Para ele fazer as lives dele jogando e tal, enfim. Ele conseguiu em 2 horas o valor. E o videogame que ele queria custava R$2.900, tá? Ele conseguiu. Aí eu te pergunto, foi cristão que ajudaram? Não, foram pessoas de bom corações. Por que eu vou deixar esse comentário desativado? Para que os mimimi não venham aqui falar coisas que não estão na Bíblia. Porque o que eu estou falando aqui está na Bíblia. Se você tiver alguma coisa contra, vai falar com Deus, porque está na Bíblia isso. Tá? Não é para aqueles que praticam amor, que realmente são cristãos. Esses não, esses aí são de Deus. Mas Jesus era contra os fariseus, contra os hipócritas, né? Contra os fariseus e contra os hipócritas, que hoje em dia tem muitos. Hoje em dia tem muito. E a verdade é, meus amados, que nós devemos sim falar a verdade. Porque a verdade é que liberta. Até quando nosso país vai ficar pregando um evangelho de passar a mão na cabeça só para enganar e levar essas pessoas para o inferno? Está na hora de pregar o evangelho mesmo, falar a verdade, doa que doer. Porque é a verdade. É a verdade. E aí aquele jovem conseguiu o valor, tal, ficou muito feliz, né? Aí se a gente aqui, que somos cristãos, vai pedir uma ajuda em prol do canal, em prol para trazer melhoria, que vergonha, que vergonha, sendo que a essência do amor é ajudar o próximo. Não está escrito aqui que a gente acabou de ler? Se um irmão ou irmã precisar de alguma coisa, né? Se precisar de alguma coisa e tiver carência, né, de roupa, necessidade de alimento e tal, qualquer entre vós disse aí de paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, Jesus está dizendo, qual é o proveito disso? De você dizer, né? Isso aí se não procura ajudar. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação em verdade. Mas o amor de muitos estão se esfriando. O amor de muitos. Meus amados, eu peço desculpa até mesmo pela franqueza das mensagens aqui que eu falei para vocês, mas é necessário, porque tem muito joio no nosso meio, muito joio. Muitos religiosos, né? Porque Jesus não é religião. Jesus não é religião. A essência de Deus e Jesus é amor. Amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados,
nós devemos, e essa mensagem é para mim também, não é só para vocês, tá? Nós, como cristão, devemos praticar o amor ao próximo. Ficamos por aqui, meus amados. Que Deus abençoe e que tenha misericórdia de muitos.